Gênesis 28, versículo 10. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Ensina-nos o que precisamos aprender. Ajuda-nos a tirar lições, meu Pai, do deserto ou no deserto. Ajuda-nos a enxergar as pérolas, as riquezas que tem no deserto. Usa a minha boca, meu Pai, e que todos entendam perfeitamente. Nós temos pedido para o Senhor afiar a nossa palavra, para que ela surta efeito e abençoe a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Deixe a Bíblia aberta em Gênesis 28, 10. Mas eu queria que você olhasse para o telão e primeiro lesse esse versículo de Deuteronômio 8,16. Coloca na tela aí, por favor. Deixa a Bíblia aberta em Gênesis. Lê alto aí. Vamos ler de novo com calma. Que no deserto te sustentou com o quê? Maná. Que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer o quê? Bem. Olha para mim, para você entender. Hoje nós vamos tirar lições do deserto. Ninguém gosta de passar pelo deserto. E o que Deus quer nos ensinar no deserto? Que Deus quer que venhamos aprender no deserto. No deserto, durante o dia, calor. No mesmo dia, à noite, é frio. Quando a pessoa está no deserto, em 24 horas, ela vive extremos. Tristezas e alegrias. Vitórias e derrotas. Ela sorri, ela chora. Mas a Bíblia diz que Deus ia como uma nuvem durante o dia, para trazer a sombra, e numa coluna de fogo à noite, para esquentar eles e protegê-los. Deus não quer que ninguém morra no deserto, embora no deserto tem muitos corpos, mas Deus não quer que ninguém morra no deserto. O que mais matou no deserto não foi a falta de alimentos, mas foi a murmuração do povo. Quem mais matou o povo de Israel foi a murmuração. Eu vou dizer uma coisa para você: a vida nunca foi fácil e nunca vai ser, mas ela se torna mais difícil quando você está fraco espiritualmente, porque você começa a reclamar de tudo, você começa a se queixar de tudo, você começa a culpar todo mundo, e você começa a se tornar um murmurador, e isso vai matando a sua fé. Preste atenção para você entender. No deserto é difícil, porque você sai de lugares que você não queria sair. Você vai para lugares que você não queria ir, seja trabalhar, seja morar. Você passa por situações constrangedoras. Ele disse: no deserto você foi humilhado, provado, mas para no final te fazer bem. Quando você está no deserto, você aprende a dar valor a coisas simples, que você não estava dando valor na época da prosperidade, na época que estava dando tudo certo, na época que você estava por cima. Você começa a dar valor a coisas simples, mínimas. Quando você lê no livro de Êxodo 16, a partir do 12, você vai ver uma coisa que Deus queria ensinar no deserto, e você precisa aprender. Deus queria ensinar dependência. E quando o povo acordou, tinha maná. E Deus falou através de Moisés: pode colher.
pode levar para casa o quanto vocês precisarem, mas não guarde para amanhã, porque amanhã Deus vai trazer de novo. E eles não ouviram, e aquele maná estragou, virou bicho, porque eles não confiaram em Deus. Depois de tudo que Deus tinha feito por eles, eles não confiaram em Deus. Aprenda uma coisa: ou você morre no deserto, ou você sai mais forte. Mas Deus só te tira do deserto quando você aprende. Depois de tudo que Deus fez na sua vida, olha a sua idade, olha as lutas que você já enfrentou. Depois de tudo que Deus já fez, Ele não aceita você não confiar nele. É um absurdo você não confiar em Deus. É um desaforo, é uma afronta. Depois de tudo que você já viu Deus fazer na sua vida, dar livramentos, você não dá confiança para Ele no deserto. Está dando para você entender? Escute, por favor. Eu não estou dizendo que é fácil passar pelo deserto. No deserto a gente chora. No deserto nós somos humilhados, provados. No deserto Deus permite cada coisa que a gente fica assim: meu Deus, como é que o Senhor está permitindo isso? Mas é para nós dependermos dEle. No deserto Deus quer comunhão. Lembra o que Jesus ensinou no Pai Nosso? Para pedirmos o pão de quantos dias? De uma semana, né? O pão nosso de cada ano, de cada mês, não todo dia. Deus não quer que você tenha comunhão com Ele só dia de segunda, só dentro da igreja. Ele quer saber o tempo que Ele vai ter seu lá fora. Ele quer saber o quanto você vai dar para Ele amanhã, na leitura da Bíblia, na oração, na comunhão, perguntando a Ele antes de agir. Ele quer saber se de fato você vai depender dEle, você vai ter comunhão com Ele. Ele quer cuidar de quem é dEle. E enquanto você não aprender a confiar no cuidado de Deus, então esqueça que você não vai sair do deserto. Você sai do deserto quando você aproveita o deserto para depender mais de Deus, para confiar mais em Deus e para ter mais comunhão com Ele. Então você sai do deserto mais forte, você sai do deserto mais firme. É mais perigoso para nós as vitórias, que pode nos levar a nos acomodarmos, a relaxarmos, do que as lutas, porque as lutas nos levam a orar, a buscar mais. A dificuldade leva até as pessoas que não vivem a fé a buscar Deus, a orar. Está dando para você entender? Deus não leva ninguém para o deserto para matar, para destruir, mas para ensinar. Então Ele ensina que nós temos que depender dEle, que nós temos que ter comunhão com Ele. Ele ensina. Agora olha que interessante aqui, versículo 10. Até aí você entendeu? Diz assim: partiu pois Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E fez o que no 12? Não ouvi. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Jacó era pacato, Jacó era caseiro, Jacó vivia junto da mãe. O irmão de Jacó era caçador, estava acostumado a ficar sozinho no mato, caçando. Jacó não. Só que Jacó, ele teve uma situação com o irmão ameaçou ele de morte. Ele teve que fugir para o deserto. E no deserto, ele não teve o apoio da família. E tem gente passando por isso. Ela está no deserto e nem familiares estão ajudando.
Ele não estava acostumado a ficar sozinho. Mas quando você vai para o deserto, você começa a viver momentos que você não estava acostumado. Então você se vira como você nunca se virou antes. Às vezes até para comer, às vezes até para o básico. Você não está nem preocupado com o mês que vem, com o ano que vem. Você está preocupado com o que comer esse mês. Você está preocupado para não cortar sua luz, cortar sua água. Você está preocupado para não perder o carro, não perder o imóvel. Você está vivendo o que você não estava acostumado a viver, regrando, controlando, segura daqui, aperta dali. No deserto, de repente, pessoas da sua família que podem te ajudar, não te ajudam. Graças a Deus por isso, porque Deus quer que você dependa dele. Não é para ficar com mágoa, cara feia. Ah, pode me ajudar, não me ajuda. Não fale dos outros. Quem vai te ajudar é Deus. Se Ele te levou para o deserto, então é porque Ele quer honrar. Ele quer deixar lições, mas Ele quer honrar. Então Jacó estava no deserto, mas ele sonhou. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente aqui no maior deserto, na maior pindaíba, na maior luta, mas está cheio de sonhos, de projetos. Não tem ainda dinheiro, não tem ainda recursos, mas ela está cheia de sonhos, cheia de ideias, porque ela crê que logo, logo Deus vai honrar, ela vai poder colocar isso em prática. Amém? Tem gente que não tem dinheiro para nada, mas está cheio de ideias aqui, ó. Onde vai morar, onde vai investir, o que vai fazer. Porque mesmo no deserto, ela não deixou de sonhar. Ele estava no deserto. Você sabe qual foi o travesseiro dele? Ele pegou uma pedra. Ele pegou uma pedra. Ele pegou essa pedra, colocou a cabeça e dormiu. Quando você é uma pessoa de fé, você pode estar no deserto, mas você está dormindo. Dormindo em paz. Dormindo crendo que Deus vai te honrar. Dormindo crendo que até dormindo Deus te abençoa. Você está dormindo, de repente num colchãozinho, ó, que você acorda com dor na coluna, que era para ter trocado, ó. Já passou a validade, ó. Você acorda e fala misericórdia, Jesus. Mas tu dorme. Você está dormindo no travesseiro de pedra, mas tem gente no travesseiro bem macio, não está conseguindo dormir. Numa cama linda, grande, mas não tem sono. Mas Deus está te abençoando nesse deserto que você está conseguindo dormir. Sem remédio. Você não está deixando o desespero entrar. Você deixa os problemas da porta para fora e não deixa atingir seu casamento. Você está na luta, guerra, mas está você lá, ó, seu travesseirinho de pedra. Mas é por enquanto. Tá bacana aqui, eu estou gostando. Nunca fiz a união assim, né? Óbvio, ele estava com a cabeça na pedra. Esteja com a sua cabeça em Deus. Pare de pensar o pior. Pare de pensar negativo. Pare de ser criança na sua fé. A mulher veio hoje, uns 60 e poucos anos, assistiu o programa, veio aqui falar com o senhor que eu estou de mal com Deus. Já estou de mal com Deus há mais de 10 anos. De mal. Falei, por quê? Não, porque ele não me ouve, ele não me ajuda. Ela botou o dedinho assim, eu estou de mal. Você sabe o que é que Deus quer te ensinar no deserto? Uma fé madura, uma fé que não faça pirraça, uma fé que não fique, eu vou sair da igreja, Deus não está me ouvindo. Se você é uma pessoa de Deus, então você tem que deixar Deus trabalhar do jeito dele. Você tem que aceitar o jeito dele, o tempo dele, a maneira dele, que é melhor do que a sua. E de repente é isso que está faltando você aprender. A confiar em Deus, que Ele está trabalhando do jeito dele. Amém? Travesseirinho de quê? De pé, durinho, durinho, durinho. Colchão, misericórdia. Luta, mas com Deus. Com Deus. Quando você entende que o deserto te abençoa,
quando você entende que você pode sair do deserto bem. Uma multidão morreu no deserto, mas Josué e Caleb estavam no deserto, confessando vitórias. Vou sair desse deserto e vou entrar na terra prometida. Se o Senhor se agradar de nós, devoraremos inimigos como se fosse um pão. Fé. Deus está vendo você no deserto porque foi Ele que te colocou. E Ele sabe que você vai sair melhor desse deserto. Amém? Mas confesse vitórias. Ou então fique calado, vá dormir, mas não fique falando besteira não, porque isso mata a sua fé. Isso entristece o teu Deus. Depois de tudo que Ele já mostrou na sua vida, você não confiar nele, isso entristece Ele. A Bíblia diz assim, para a gente terminar, versículo 12. E o que? Sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava onde? E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de quem? Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a quem? Tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja o quê? Haja o quê? Cumprido o que te tenho falado. Aí Jacó ficou dormindo o tempo inteiro. Pode fazer isso amanhã até meio-dia, tá? O que é que ele fez? Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Olha para mim, por favor. Ele dormiu, ele sonhou, mas ele acordou e foi para a guerra. Ele não tinha nada ali. Ali ele estava sozinho. Sozinho. E ele disse: Deus está aqui, eu não sabia. Você vai sair daqui sabendo que Deus é com você. Você não vê, mas diante de tudo que você já passou, quem te guardou foi Deus. Quem te deu forças foi Deus. Tem gente que chegou aqui pensando que não ia aguentar mais, que ia fazer uma besteira, e já se passaram meses, já se passaram anos, e você está aqui de pé. Amém? Tem gente enfrentando a maior luta, mas você está vivo, e Deus está com você. Deus está com você. Não sei o tamanho da sua luta, mas Deus é com você. Ele disse: eu não sabia que Deus estava aqui. Esse lugar é a casa de Deus, é a porta do céu. Esse lugar que você entrou aqui não é qualquer lugar não. É o lugar onde sua vida vai mudar. Você pode estar certo disso. Ele não sabia o que Deus tinha para ele. Estava numa situação difícil. Mas tempos depois, ele voltou àquele lugar. Ele voltou ali. Voltou. Quando Deus te abençoar, volte a lugares que você viveu quando você sofria, para lembrar de onde Deus te tirou. Eu gosto de ir nos lugares aonde eu sofria. Eu gosto de ir na igreja onde eu comecei, cheguei sofrendo, e eu voltei lá para fazer reunião anos depois, porque Deus tinha mudado a minha vida. Depois Jacó passou por ali, mas com família, bem sucedido, honrado, porque Deus abençoou. Não reclame do seu deserto. Você pode não estar gostando de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, mas está tudo dentro do plano de Deus, e vai arrebentar, porque o seu Deus não falha, Ele é fiel. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.
I know that a lot of people criticize this, and there are people who believe that healing is not for us today, and then there's others who believe it can happen today but that you just can't grab a handle on it, you can't control it, it's just. You know, it's like lightning, it strikes wherever and there's no rhyme or reason to it. And all of those people kind of reject the approach that I'm taking, where I'm saying that God is already done, it's provided for every single person and it's God's will to heal everyone every time. And there's people that criticize me, and I've had a lot of people say that I'm a cult and I'm of the devil, and then I'm getting people's hopes up and causing problems because people were happy and they just adjusted to their sickness and disease and infirmities. And here I am making them unsettled and things like this. Let me just approach it from this way. I have seen my son raised from the dead. After he was dead for over 4 hours, came back with no brain. How?